para eles Deus proíbe de usar máquina no sábado, né? E assim, não sei que máquina que tinha lá 4 mil anos atrás, mas o elevador fica desligado. Então eles dão um xalalá em Deus, tem um jeitinho para o elevador. Eles desligam todos os elevadores do hotel, fica só um funcionando. E funciona ele bem devagarzinho, assim, para Deus não ver que a máquina está operando. O elevador vai devagarzinho. E ele para sozinho, os botões não funcionam. Ele para todos os andares. Aí, ele é programado para ficar parando. E o terminal fecha. O terminal fecha. Você já ouviu falar de um país chamado Israel? E quando a gente fala em Israel, você pensa em antiguidade, religiosidade, turismo, mas Israel é a capital da inovação. Como será que Israel impacta nas atividades portuárias? Hoje nós vamos receber aqui Ricardo e Rodrigo da T2S, que participaram da missão internacional com o Grupo Tribuna, e eles vão contar pra gente o que eles viram lá com relação aos impactos de religião, conflitos e tecnologia no setor portuário. Vamos com a gente? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho, bate o sino pequenino que tá aqui, ó, pra você ficar sabendo dos próximos vídeos, beleza? Começando, eu queria agradecer a presença dos nossos queridos Ricardo Pupo. A gente que agradece. E Rodrigo Salgado. Eu que agradeço. Vamos bater um papinho aí, regado a café, né? Por enquanto, regado a café. Sobre Israel. Conta pra gente como é que foi essa missão em Israel com o Grupo Tribuna, o que vocês foram fazer lá, como é que aconteceu esse convite? É a segunda que a gente participa. No ano passado nós fomos para Roterdã. E aí, dessa vez, o Grupo Tribuna escolheu o Israel como destino, que é diferente, né? Culturalmente diferente, operacionalmente diferente. E sendo Israel uma capital da inovação, por causa da quantidade de startups per capita que eles têm, o quanto eles fomentam a inovação, a produção tecnológica, né? E então, pra gente, foi uma experiência muito interessante, né? A gente já estava com uma expectativa bem alta, né? A gente estava com uma expectativa alta em relação ao quão diferente seria essa visita. A gente conhece vários portos, né? Na Europa, inclusive, a gente já teve a oportunidade de conhecer, mas não no Oriente Médio, então... A gente estava com uma expectativa bem alta. Muito diferente. E foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. E é legal que sai do eixo das visitas portuárias clássicas, padrão, que a gente vê bastante equipamento, bastante automação, sempre o foco tá nesse sentido. E provoca, estimula a quem está fazendo a visita tentar enxergar coisas que normalmente as pessoas evitam. A gente que sempre quer fazer um panorama. Agora foi o celular. Agora. Caralho, tá caindo tudo. Então, normalmente, o pessoal, quando faz essas visitas, a gente volta e tem aquela pergunta clássica: o que você trouxe? O que você vai aplicar? Por que serviu? E é uma resposta e é um pensamento muito imediatista. Né? Não é assim. Demora um tempo, né? Não é assim. Por exemplo, as visitas aos portos mais evoluídos da Europa, vai para Roterdã, por exemplo. Né? A resposta, né, o resultado que as pessoas que ficam aqui querem, e sempre pergunto de quem vem e quem faz uma visita técnica, o que você aprendeu, coloquei dinheiro aí, como que isso me retorna? Que é um questionamento clássico, né? Só que é um pensamento muito, muito imediatista. Essa visita para Israel em particular fez com que a gente despertasse um pensamento melhor do que de fato eu estou olhando, né? Porque quando a gente vai para Roterdã, para a Europa, para Singapura, para a Ásia, nos terminais que são evoluídos, a gente vê ali, é o futuro. Porque o futuro em termos de tudo. De infraestrutura, de tecnologia, de automação, de volume, de carga. Só que é uma realidade completamente descolada da nossa. Não dá para copiar e colar automaticamente. Mas não vai demorar 50 anos para a gente chegar no nível de movimentação, se chegar desses caras. Então, é uma outra realidade. Só que como você está comparando quase que a mesma coisa, só em escala maior, é mais fácil de você falar, eu vi isso, eu vi aquilo. Mas essa viagem para Israel fez com que a gente visse uma realidade muito diferente, de uma cultura muito diferente, que você comentou aí na abertura de religião, cidade antiga, conflitos. E aí isso faz a gente pensar, qual é a jornada, qual é o caminho que fez com que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram em um determinado lugar. E aí a gente tenta achar similaridades e
E entender as diferenças para ver qual é o possível, é estudar a história, ver qual é o possível caminho que a gente pode seguir, tendo como base a experiência de outras pessoas. E é isso. E é um berço de aprendizado, né? Porque tem extremidades da antiguidade e da modernidade no mesmo lugar, né? Os caras foram forçados. Eu já tinha uma ideia, mas não imaginava que era tanto, né? A gente começou a conversar As circunstâncias obrigaram eles a desenvolver-se tecnologicamente. As primeiras pessoas que a gente começou a conversar, a gente, mas qual é o teu background? Onde você começou? Gente, visitou, tu deve acabou com beliscar aí as startups. Quando você começou, o cara, eu fui pro exército, era do exército. Aí o outro, foi militar. Aí o outro, porque eu fazia rastreamento de míssil. Cara, então, aí você começa a ver muita coincidência em várias características de várias pessoas diferentes. Então, sim. É uma realidade bem distinta lá. Né? Eles, é um país que vive no meio de conflitos geográficos severos. Todo mundo conhece, né? É muito sério lá, as questões de religião e por causa disso é um país muito peculiar, que tem muita dificuldade com agricultura, com água. Eles não têm água, eles são obrigados a dessalinizar a água do mar para poder usar consumo. Então eles tiveram que desenvolver a tecnologia deles, né? Foram obrigados a isso. E por causa desses conflitos, a indústria militar deles é muito avançada. Isso faz com que o governo seja o principal catalisador do desenvolvimento tecnológico. E o que já é, quando a gente fala de startup, por exemplo, já é uma realidade totalmente diferente da normal, né? Em geral, as startups elas se desenvolvem com dinheiro da iniciativa privada, investidor anjo, fundos de investimento, capital de risco e tal. E eles são capital de startups, né? Lá é quase o governo investe em quase todas, né? 50% do PIB de Israel é high-tech. A indústria deles, o PIB deles, 50% é de alta tecnologia, né? Tecnologia, de alta tecnologia. E muito se desenvolveu por conta do cagaço de morrer. Simples assim. Aquela questão da necessidade, né? Empreender por necessidade. A gente visitou um monte de startup. Eles têm o próprio caça, por exemplo. Eles desenvolvem o próprio caça. Porque com mais aquele tamanho tem Jacob era o cara que acompanhou a gente lá de Israel quase que o tempo todo. Ele que era o principal contato ali do pessoal da Tribuna, do Maxwell, do pessoal da Tribuna, com as autoridades e agências lá que a gente visitou. E teve um dia no ônibus lá que a gente estava voltando, e ele, pessoal, resumindo, as pessoas comentam, muito bonito, tal, como que eu comecei, como que eu desenvolvi a tecnologia. E ele, mas simplificando, era o seguinte: o pessoal jogava míssil na gente, e a gente tinha que interceptar a porcaria do míssil que ia cair na nossa cabeça. E cada um dos que a gente soltava para tentar interceptar custava $1 milhão. E a gente não tinha esse dinheiro. Os Estados Unidos davam um pouquinho pra gente, e só que a gente não tinha esse dinheiro. Aí a gente começou a ter que descobrir formas eficientes de desenvolver por conta própria. Né? E aí as ideias mais malucas, os caras, não, isso não dá, e foram tentando as ideias clássicas. E as ideias clássicas foram sendo descartadas quando não tinha mais ideia nenhuma. Aí as malucas... Faz as malucas, sabe? Aí começaram com as ideias malucas e aí as malucas foram... Uma das malucas as coisas vão dando certo. Começou com o rastreamento do míssil. A gente deve estar falando, sei lá, anos 70, isso aí, não sei, anos 80, para ver onde ele vai cair. O sistema de tracking deles é um absurdo. A gente fala hoje, aí você vê um carro andando sozinho, um monte de sensor, aí você tem que entender o ambiente. O sistema de tracking deles, eles começaram uma das ideias malucas, ver onde vai cair. Não vai cair na cabeça de ninguém, vai cair no deserto, não vai cair lá, deixa cair. Eles até brincam, né? O let it be. Não precisa interceptar, você vai economiza recurso. Exatamente. Você vai gastar $1 milhão num antibombardeio isso é um exemplo simples, fácil de entender, que você fala, caraca, o cara teve que desenvolver a jornada dele começou por ali, aí uma coisa vai puxando a outra e eles chegaram onde eles chegaram hoje. É igual ao nosso agro. Nosso agro... Não tinha opção. É um país de commodity, a gente vive do agro, precisa sempre melhorar a safra, de ser mais eficiente. A gente, o governo lá atrás sempre teve linhas de financiamento para essa indústria. Então, você vê, o agro do Brasil é um dos melhores do mundo.
Porque teve investimento. O agro é o melhor. O transporte que é ruim. O problema o custo, a logística, exatamente. Mas o agro é violento nosso. Mas a nossa história explica isso também. E aí, explorando. como a gente tem volume em agro, então a gente tem também desenvolvimento tecnológico. Muitas vezes não com desenvolvimento tecnológico próprio, mas é uma indústria desenvolvida. Potencializa suas E a nossa forças, logística ela é ruim, só não melhora, porque ainda assim a gente não é barato. Porque o dia que tiver um cara mais barato, aí vai ter que melhorar. É o medo de morrer, é a faca no pescoço, vou perder, aí as pessoas... É o poder da competição. Exatamente. A competição. Mas uma coisa bacana lá é que eles cultivam isso, né? A inovação. Então a gente até trouxe um monte de imagens de lá, né? Eles criam museus para divulgar os inventos deles e tal. Eu ia perguntar, lá nesses museus vocês viram também os inventores de algumas coisas que a gente tem hoje em dia, tipo o pendrive, né? Que foi inventado lá. Eu vi também que tem uma cápsula que inventaram para fazer endoscopia. A pessoa engole uma câmera para não ser invasivo. Inventaram lá. Da operação do coração. Tem uma porrada de coisa. E o aplicativo do Waze também. O Monday.com é deles. De gerenciamento, né? De tarefas. Né? E quantos dias vocês ficaram lá? Ficamos mais indo e voltando do que lá. Na verdade. A viagem é longa pra caramba, né? Mas quantas horas de viagem? 4 dias. Ficamos 4 dias lá. De domingo a quinta. De domingo a quinta-feira. O de atividade foram 4 dias lá. Então tá. Então vamos ver o que vocês fizeram nos dias, que acho que temos imagens aí, né, gente? A produção vai colocar imagens pra gente. A gente tem aí o primeiro dia 28 de maio, né? Vocês estavam em Tel Aviv. O Pérez. Que acabaram de chegar. É Pérez Center, esse lugar aí. Esse que é do Shimon Peres, que foi o primeiro-ministro deles lá. E isso aí é um centro de inovação e o propósito dele era de integração com os muçulmanos, com a cultura, na época política lá de conflito deles, e tentar amenizar. Eles criaram um centro que pudesse ser visitado e é um centro de paz. Olha só, que legal. Porque Israel tem a questão de a maioria judeus, mas também tem os muçulmanos, porque Israel é o berço, né? As placas todas, ali tem uma plaquinha ali, mas as placas de trânsito estão escritas em inglês, em hebraico e árabe. E isso também já é uma característica interessante lá deles, é que mais de 90% da população fala inglês, né? Uma necessidade que eles têm, porque com o hebraico eles não vão conseguir se comunicar com quase ninguém. Mas eles resolvem isso fomentando na educação esse segundo idioma. Então praticamente todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. E ali, ainda bem, senão a gente não entende nada. Não ia conseguir se virar. Eu ter que contratar um tradutor. Aquilo ali são hologramas que estão mostrando É uma TV isso aí, na verdade. É um espelho com uma TV atrás. É um negócio legal. Essa é no lobby de entrada aí do... Então ele dá a impressão que parece um holograma. Parece um holograma porque você está vendo a gente refletido ali. Isso. Mas lá presencialmente você tem a mesma sensação. Parece que tem que é um holograma que está no meio e tem uma profundidade. E olha, ali apareceu... Em hebraico. Tá aparecendo umas coisas escritas ali em hebraico e em árabe ali, né? Sim. E ele é da direita para a esquerda. É muito esquisito. Eu peguei um livro, ela folhei um livro, falei, muito estranho. Isso é de trás para frente. Completamente diferente. É tipo um mangá. De trás para frente. Quando tem tópicos também, um fica doloroso. Igual a gente escreve um ponto, alguma coisa, fica a frase inteira, a gente lê naturalmente, eles ponto 1. Porque eles leem da direita para a esquerda. E eles fizeram uma espécie de um museu interativo. Essas telas são telas que você interage com elas, cada um dos inventores, sabendo qual foi o projeto dele, quais foram os desafios, quais foram as conquistas. Como que ele começou. Que legal. Legal. Aí a pessoa tá ali de pé e vai contando a história. Isso, é quase a mesma. Essa câmera angulada você vê o todo, mas ali na frente é bem apertadinho, você parece que tá de frente a frente com a pessoa mesmo e da mesma tipo a mesma altura, né? Como se estivesse conversando com a pessoa. Show de bola. Esse é o Pérez Center. Muito bacana. E aí, o que mais que teve de interessante no primeiro dia? Vocês viram a janta. É 2C restaurante o nome do lugar que vocês foram? Porque nessa janta foi importante porque estavam ali representantes da Embaixada de Israel, do Brasil, o ministro Márcio França de Portos, né?
e assinaram um acordo de cooperação. Né? Brasil e Israel. Isso. Então, já uma iniciativa formal de parceria, né? Então, esse jantar foi mais um jantar de negócios do que... Essa de cooperação tecnológica, tipo, eles vão... Isso. Esses termos de cooperação, normalmente, é o primeiro passo para você facilitar muita... Como eu falei no começo, Israel é muito fora do eixo de Europa, de América, que a gente conhece. Para entrar lá foi uma briga do caramba. Mas uma preocupação de... E o passaporte, eles nem carimbam o passaporte, porque eles não querem que você... Deixa a evidência... Não pode, né? Porque se você tiver um carimbo de fecha Israel, as portas em outros lugares. Dubai não deixa entrar. Se tiver o carimbo do outro, um não deixa entrar. Se tiver do um, o outro não deixa entrar. Eles entregam um papelzinho solto com... A máquina, não. É uma máquina que imprime uma espécie de uma identidade parcial, temporária, né? Isso aí é o jantar. Olha aí o jantar. Olha lá o Márcio França. Onde eles estavam já... Entendi. E aí com esse termo assinado, agora a gente consegue ter acesso a tecnologias deles de forma mais... É mais fácil de... facilitada. É o primeiro passo. O primeiro passo, mas nada ainda efetivo, garantido. Porque aí agora as organizações vão começar a tentar detalhar a forma de cooperação, né? As reuniões, por enquanto é um acordo de cooperação. Isso é uma intenção, né? E esse lugar que a gente viu ali, que vocês viram, esse Pele Center, ele é com relação à paz, que vocês comentaram, porque Israel é um berço de conflitos, né? Tem os judeus, tem os muçulmanos, né? E eles não se dão bem entre si. E tem lugares que um pode entrar, o outro não pode, né? Você começa com Israel. A gente teve a oportunidade de estar em Israel e depois estar em território da Cisjordânia, lá na Palestina, em Belém. Todos eles falam que se dão bem com o outro lado, mas que você vê que até a página 2. Só que a gente tinha que trocar de van. A gente tinha que sair da van israelense porque ela não podia entrar na Palestina, então a gente tinha que trocar de van para ir para uma outra van para entrar na Palestina. Então é mais ou menos. É sempre mais ou menos. E parecia estar indo por um caminho meio clandestino. Assim. Sim. Tinha lugar em Jerusalém que só entrava aí. Muçulmana, né? Isso. Sim. E isso porque a gente foi para uma região da Palestina, que é Belém, que dizem que 90% é de cristãos, né? Por causa da cidade de Belém. Sim. Então mas esse foi o último dia que a gente foi para conhecer. Mas ele era passeio. Já era passeio. A gente foi em Jerusalém, depois foi em Belém para conhecer, né? Sim. Mas aí já não era missão de trabalho, já não estava na missão. Já era mais turismo. Né? Muito bem. E no segundo dia vocês tiveram café da manhã com a autoridade portuária. Como é que foi esse café da manhã aí? Rolou discurso político? A autoridade portuária tem um papel bem padrão no mundo todo, né? Então foi só uma conversa formal, mas nada muito... Não teve nada. Eu tô vendo ali o pãozinho ali. Café da manhã. Aquilo ali parece a geleia que passei em cima do pão, aquele prato ali era pimenta. Né? Olha aí, super café israelense. O que tu pegou aí? Queijo, garantido. Peguei aquilo ali, mostra ali, ó, que eu peguei ali, ó, escabeche. Escabeche é o nome? Eu achei que era, né? Caraca, eu peguei... pimenta puro, cara. Eu peguei esse bagulho aqui... Não é manteiga? Não sei, só dá pra saber o... Que é uma casa. Não, só dá pra saber se tá do lado certo aqui por causa do número. Tá escrito 100% ali, ó. Toda árvore. Dá pra saber o número. Porque não dá nem pra saber qual que é o lado certo. Café da manhã é bom, né? Mas aí a autoridade portuária, como o Ricardo falou, os portos lá, eles têm basicamente três portos. Tem Haifa, que é mais pro norte, no meio do país ali tem Ashdod, e tem um lá aí já não é no mar, já não é pro Mediterrâneo, é lá embaixo no Mar Vermelho, lá na pontinha sul do país. Esqueci o nome da cidade. Mas a gente só conheceu os dois terminais em Ashdod. Sim. E lá também tem o primeiro porto do mundo, né? O porto mais antigo do mundo, Jaffa, ainda em operação, Jaffa. Jaffa é do ladinho de Tel Aviv. É uma cidade velha lá. Mas é que o porto não existe. Eles falam, quer dizer, existe, mas não é explorado. É tipo o Japuí. Bem velho, explorado por barqueiro, pescadorzinho. Tem o comércio, o mercado velho, assim, bem histórico. É mais turístico do que econômico, muito turístico, né? Não, é turístico. É turístico.
E nesse mesmo dia também vocês foram no... Como é que fala? Inovis? Inovis Technologies. Inovis Technologies. Todo um prédio gigante, olha o tamanho do prédio. Muitos andares vazios ainda, mas um prédio gigante. Aí a gente vê o tamanho da infraestrutura, a pré-infraestrutura. Aqui a gente está sempre correndo atrás, né? A gente satura a nossa estrutura. Sim, para depois ampliar. Para depois ampliar. E quando amplia, é só para desafogar e já nasce, já atrasa para entregar. O famoso puxadinho, né? Já atrasa para entregar, quando entrega já tá no limite. Isso aí é um prédio gigante. Eles primeiro constroem o prédio, depois... Lá a gente percebeu que eles têm uma infraestrutura abundante lá, apesar do tamanho pequeno, para essas empresas de base tecnológica, assim, tudo bem espaçoso, com bastante espaço livre. E essa empresa é uma empresa que desenvolve equipamentos de sensorização para veículos autônomos. Desempenho. Mas já está no mercado já, a BMW, compra deles, os módulos dos sensores da maioria dos carros, pelos que comentaram, tem 3 fornecedores globais, o market share é bem pequeno, eles são deles. Eles fazem essa sensorização aí. Não só de carro que anda sozinho, né? Porque eles fazem sensorização de automação parcial. Então, hoje em dia, piloto automático... O que breca sozinho, o que fica aqueles na sensores linha. de freio automático, esse tipo de coisa. Tudo que é sensor... O sensor é o mesmo, na verdade, né? É o que você vai fazer com o que você está lendo que muda. A configuração, né? E aí a equipe da Tribuna até deu um passeio ali no veículo, que é um veículo de testes, né? Não é um veículo autônomo, é um veículo que ele tem um monitor e os equipamentos para mostrar o que os sensores estão detectando e como eles estão reagindo com o comportamento e tal. Então eles acompanham. Ele detecta tipo movimento na rua, se alguém passar na frente do carro, essas coisas. A sacada assim, eles não usam imagens de uma câmera, chama LiDAR a tecnologia. Eu já tinha lido sobre isso daí um tempo atrás, que eu estava quase comprando uma impressora 3D para fazer topografia, assim, tem pessoal que faz 3D, impressora 3D, tem plantas de cidades inteiras, assim, por exemplo, Nova York, tem os prédios, você vê os cubinhos assim de cima, os caras montam várias plaquinhas que vão se juntando e montam baita de a planta inteira de uma cidade 3D, o relevo, assim. E aí eu estava pesquisando como é que eles faziam isso e tinha arquivos abertos de satélites que usam LiDAR, que é uma emissão de luz, e você pega o reflexo dela, você pode fazer com luz ou pode fazer com som, mas é com luz. Você pega o reflexo dela e o tempo que ela demora para voltar, você sabe a distância que tem um ponto. Então você manda pra cá, então você consegue mapear o tempo, a profundidade, você não sabe o que tem ali. Aqui voltou mais rápido, lá voltou mais, demorou um pouco mais, então isso aqui está mais perto. Então essa tecnologia dessa empresa aí da Inovis, eles usam LiDAR como sensores, e aí eles mapeiam a partir de um ponto, mapeiam o cenário aqui. Só que ele pega todos esses pontos e consegue transladar eles em 3D e entender o cenário, o que está perto, o que não está, o que está se mexendo. E aí usa a IA, no monitor em tempo real. Né? E aí usa a IA para tentar entender o comportamento desses pontinhos se mexendo perto de outros. Isso aqui é uma moto, isso aqui é uma bicicleta, isso aqui é um carro, isso aqui é uma pessoa. E aí essa inteligência também ela pode ajudar talvez os veículos a tomarem decisões. Ajuda. Que usa. Para isso. Existem, mas, por exemplo, inclusive eles vendem equipamentos eles vendem sensorização para empresas que têm veículos autônomos. Porque tem empresas, eles não produzem veículos autônomos, eles desenvolvem a tecnologia dos veículos autônomos, né? Que assim como a Bosch não produz carro, mas ela desenvolve um monte de peça para carro, né? Então a Inovis eu fico nisso que eles trabalham. Curiosa porque, por exemplo, tá dirigindo, aí cai uma folha de bananeira na frente do carro. Será que o carro vai... Eu pensei nisso aí. Vai parar e causar um acidente? São as exceções, mas isso eles estavam questionando, são as exceções. Passa um bolo de feno. Tem várias situações. Teve uma situação que comentaram que se uma pessoa duas pessoas passam carregando um piano... Ele não vai identificar com uma pessoa, pode até atropelar, né? Então depende, não é tudo que foge à exceção é meio imprevisível o que pode acontecer. É uma tecnologia que ainda está se desenvolvendo. Inclusive as discussões que causavam lá era sempre a questão de seguro, o pessoal quem é responsável, porque não tem legislação ainda. Quem é responsável? Os países que já estão no último nível de automação, que é aquela que eles explicaram, é o carro, que você só te auxilia, você é hands-on, eyes-on, você tem que estar olhando e tem que estar manuseando.
Aí tem o eyes on, hands off. Você sem mão, mas atento, porque o carro ele pode falar assim, agora é contigo, né? Você tem que segurar. Aí tem o violento, que é o pode dormir aí. É o eyes off, hands off. Piloto automático. Que é o sonho de chegar nos táxis que não tem ninguém, que esses que andam sem ninguém, né? Não precisa nem estar alguém. Se você estiver lá, você está de passageiro. Né? E nesses lugares que já tem isso, a legislação está todinha em cima do fornecedor do carro. Então, não interessa quem coloca a tecnologia, o carro é da Tesla, se bater é Tesla. Entendi. E aí, mas cada lugar é uma briga diferente. Aí a gente volta para a discussão. O que isso tem a ver com o porto? Né? Tipo, uma missão portuária. Né? E aí toda essa parte de tecnologia, startups, como que amarra isso com o porto? Os sensores, por exemplo, dá para usar nas então, sim, no caso portuárias. da Inovis, eles também vendem para fabricantes de equipamentos portuários, porque no porto também existe automação, também existe automação... Sensorização nesse sentido. Então... Tem guindaste automático, tem guindaste de cooperação remota, que também usa sensores desse tipo, né? Então eles também fornecem para... É claro que a indústria automotiva é muito maior que a indústria portuária. Né? O nicho abrange muito mais, né? Então nem tinha nenhum guindaste lá pra gente ver, só tinha veículos. Mas aí a gente ficava se questionando. Porque o pessoal está acostumado a ver o guindaste, a gente chama de AGV, de Automated Guided Vehicle. Então, aquele carrinho, plataforminha que sai andando sozinho. O terminal quando comprar aqui no Brasil um desses, a tecnologia está embarcada. Mas a sacada, né, dessa missão, assim, em termos de tecnologia, o foco assim, a inovação nas conversas com esse pessoal era legal entender a tecnologia, como que ela funciona, como que se aplica, mas mais do que isso é saber, cara, como é que tu começou? Qual foi o início aí? O ciclo, o primeiro giro, né? De quem que te financiou? O dinheiro veio de onde? E como que começou a dar certo? Quais os tropeços que você deu aí? Os caras davam risada pra gente fazer essas perguntas de casos de insucesso, que aí que é legal, que você vai vendo o crescimento das pessoas. Então, acho que isso foi, para mim, um dos pontos mais fortes de entender qual foi a jornada desse pessoal todo. Esse foi só um caso desse pessoal todo a ser o país mais inovador per capita do mundo. A jornada do herói, né? Os aprendizados e como que isso impacta. Então, os 2 primeiros dias foi mais startup e tecnologia. Não. No segundo dia geral. a gente já foi pro... Já foi pro Porto? Já foi pro Porto, né? Mas foi a Ashdod? Esse é o primeiro dia. Esse é o segundo dia. O primeiro dia foi só o jantar. Na nossa cabeça, o primeiro dia, o Pérez Center e o jantar... Foi finalzinho de tarde. Não foi o primeiro dia. Esse aí foi porque a gente tinha acabado de chegar. A gente tinha acabado de chegar. Depois de 2 dias indo. Foi o tempo de tomar banho, literalmente. Tomar banho, descer, ônibus, aí Pérez Center, jantar. 48 horas em trânsito, é uma viagem bem... Aí a gente dormiu lá, pela primeira vez. Então, o primeiro dia já foi o segundo dia de agenda, mas o primeiro dia pra gente foi esse daí agora da autoridade portuária e Inovis. Entendi. E aí depois vocês foram conhecer Ashdod, é assim que fala? Ashdod. Como foi a conhecer Ashdod? Então, o legal é que pela primeira vez a gente foi conhecer uma operação portuária que é até menor em termos de volume do que a nossa, né? Então já é um pouco mais equiparada, porém mais desenvolvida tecnologicamente. Mais espaço? Com mais espaço, a gente está vendo mais. Aí, ao contrário aqui também do que a gente vê na nossa operação. Tem uma cortina ali? É uma zona. Porque ali é descarregando carvão. É multipurpose. Então é um terminal, ele opera do lado, tinha um. Acho que do lado oposto da câmera, navio de passageiros. Isso, tem um navio de passageiro. Aí ao mesmo tempo eles estão descarregando lá minério e do lado tá pegando container. É um negócio meio maluco. E aí, para evitar de sujar, eles usam essas cortinas. Pra não cair na água. Cortina no navio, rapaz. Muito legal. E aí também foi com a área de inovação. E aí, olha... Isso é um terminal público, hein? Esse é um porto público. Esse porto inteiro que a gente está visitando. Nesse dia a gente visitou 2 portos. Um do lado do outro, praticamente. E esse aí está no terminal, na autoridade portuária, no terminal público dele. Entendi.
E aí eles também, dentro do porto, dentro do isso. terminal, aí eles têm uns... Olha o auditório dos caras, né? Aí a gente fala, pô, o que E você tá eu- aprendendo? A gente aprendeu que a gente não faz nada direito aqui. A gente não tem nenhum terminal. Aí a gente viu vários executivos de terminais, pô, a gente precisa se juntar e fazer um desses. A gente precisa... Porque precisa mesmo. Mas o negócio interessante é que esse auditório que apareceu agora, nós passamos acho que umas 2 horas, eles fizeram uma rodada de negócio com um hub de startup que eles têm integrado ao terminal, né? Integrado ao porto. Então, isso já foi uma coisa interessante, diferente, né? Que pode servir aí de inspiração para um modelo semelhante aqui, porque tem um hub eles fomentaram um hub de inovação dentro do porto para resolver soluções do porto, né? Quem fomenta Então- isso no Brasil tá descolado do porto. Sim, exatamente. Tem Até vários. tem algumas Mas iniciativas, descolado do porto. Mas tem um É o hackathon Cubo. aqui, um hackathon Não, mas ali. tem o Cubo do Itaú, que Do Itaú. é o Sebrae, tem um Maritime lá, uma Maritime Startup. Maritime Startup. O Cubo do Itaú tem lá uma vertical de porto, mas tá descolado. Cadê os terminais? Exatamente. Cadê o consumidor, o fornecedor de problemas? Estão descolados. Aí é o nosso velho problema do tripé, né? É governo, academia e iniciativa privada, um descolado do Descolado outro. do outro. E os três falando, a gente precisa se Sendo juntar. que um precisa do A gente outro precisa sempre, juntar. né? Exatamente. Olha esse é um auditório, outro auditório dentro do mesmo terminal. A gente passou naquele primeiro auditório, tem umas salinhas, tem um museuzinho lá dentro. Porra. Ou seja, é meio que aberto para integração realmente com a cidade, com os... Então, deve ter visitas técnicas, deve ter... não é uma coisa gigantesca. Tem aí, sei lá, 40 cadeiras. Sim. Não cabia a nossa comitiva inteira. A gente, né? Mas tinha umas 30, 40 cadeiras. É para visita técnica mesmo, Sim, né? Então, assim, eles têm esse orgulho, assim, das coisas que eles produzem, das coisas que eles conquistam e divulgam isso. Né? E, de novo, esse terminal é infinitamente Olha a maquete. mais simples e menor do que os nossos do que os aqui. nossos. Ou seja, aqui a gente poderia fazer coisas maiores, de grande magnitude, se houvesse uma integração. Nossa, essa mesa aí... A projeção. Tem uma projeção vindo Mas do aqui em alto, Santos do também já menor. tinha um desse. Acho que era o Senep que tinha um disso aí. Tem. Senep tem. É uma coisa Mas não tem a projeção, né? tem Só um a projetor maquete. em cima ali. Muito legal. Isso eu já tinha visto em Roterdã, no Porto também, mas tinha na cidade inteira sobre os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Aí você escolhia as batalhas, mostrava onde teve Ele conflito, mostrava onde destruiu e reconstruiu. Caramba, que legal. Tudo dentro desse Olha mesmo que da prédio. hora. Tudo dentro. É uma trilha, você vai passando por salas e vão te comentando sobre alguns aspectos. E isso é a visita de reconhecimento ali do porto. Né? Rapaz, que da hora. Já pensou? Qualquer terminal pode fazer uma estrutura dessa, gente, né? Pra Aí receber. eu fui lá tentar jogar, mas não tá funcionando. Não dava. Ele não sabe jogar. Não tinha ficha. Não caiu a ficha. Esse lugar que vocês foram é o HCT, que chama? Não. Não, O terminal o HCT privado foi do depois. Porto. É o privado. Aí foi depois. Tá. E o... Olha lá que legal. Nossa, usou estrutura de mole pra construir mole. Olha que legal. É muito legal, Muito muito legal. legal. Aí a gente não tem essa cultura de Olha o tamanho do... De valorizar, né? Do Nossa. portão. Fábio Ferraz. O Jacob é esse cara aí que tá tirando a foto. Ele fica com a gente o tempo todo. Muito gente boa. Que legal. Mandar um abraço pro Jacob. Muito gente fina. Foi um parceirão lá. Tudo bem. Aí daí vocês foram pro HCT. Olha lá o navio de cruzeiro ali, ó. Ah, que é do outro lado o mesmo daquele... terminal, mesmo não, terminal. do lado, tava de um lado, dali pro passageiro, na rede de Carvão. passageiros. É um pier grande na ponta. Olha. Port of Ashland. Tudo junto, granel, container. Vocês lá sabem a profundidade desse... É 17 nos novos. 15, 14 e 17. Caramba, da hora. Naquela maquete lá, eles explicando isso, eram os indicadores. Olha né? que legal esse ângulo do portão. Isso passou embaixo aí desses Sensacional. IPMCs. Tudo novinho, E zerado, 2001. E uma curiosidade, porque aqui é um parto pra gente conseguir chegar próximo como vocês chegaram. Então, mas é... Lá foi por causa da missão, Não, ou será que é mais não, fácil? É só aqui. Aqui no é que é mais Brasil. só difícil aqui. de chegar. Qualquer lugar, a gente foi pra Não, Bélgica. daqui a pouco a gente vai ver a imagem da gente na sala de operação remota dos STS. E eu não sei como é que não expulsaram a gente, porque a gente Uma já zona, atazanou uma os bagunça. caras, os caras lá trabalhando. Queria mexer nos botões. E a gente A criança subindo no em cima parquinho. dos aparelhos lá.
Aí assinaram outro termo de cooperação ali. Ali agora foi... Entre os portos, né? Entre os portos. Entre o núcleo, entre a... Porque o primeiro foi entre as autoridades, né? Isso. Aí depois ali foi com o núcleo de inovação portuária. Tem uma autoridade de inovação portuária. Que é aquele núcleo que está ligado, que ele fica... A sede, ou uma sala deles, pelo menos, fica dentro do porto. Lá nesse complexo todo que a gente visitou, na parte pública, eles têm uma sala lá onde as startups que estão direcionadas... De alguém que tem essa responsabilidade, né? Que tem a responsabilidade de fomentar isso, de integrar, porque tem que atribuir isso para alguém, senão... Porque se você der cachorro de 2 donos, morre de fome, né? Então, você tem que ter uma pessoa para fomentar isso, né? Alguém que tem a responsabilidade de fomentar isso. Senão não rola a coisa, né? Acabamos de chegar aqui no terminal do porto de Ashdod. E a gente está vendo de perto as operações, né? O pessoal conseguiu ter esse acesso muito diferenciado. Não, o pessoal está descarregando o navio ali do nosso lado e a gente conseguiu enxergar aqui a realidade de um porto de um país que é completamente ilhado, né? Você tem mar de um lado e outros países em conflito na outra beirada. Então é uma realidade bem diferente da nossa. Eles precisam otimizar bastante assim, a forma de trabalhar. E é bem diferente, né? A gente vê muitos processos facilitados em termos de segurança, em termos de tecnologia. E por outro lado é um contraste também. A gente vê algumas coisas que a gente tem de bom no Brasil, avançado, de organização, talvez até por excesso de regulação, e que aqui não, parece até de certa maneira bagunçado, mas é a forma e a realidade de um outro país. Mas curioso é que no outro terminal a gente viu uma realidade bem diferente. Então... Por quê? Igualzinho no Brasil. Conta. Porque assim, gente, só uma pausa aqui rapidinho. Eu fiquei enchendo o saco deles pra eles me contarem coisas da viagem e eles ficaram fazendo suspense, entendeu? Acho que a gente queria essa reação genuína. A reação, o react totalmente espontâneo, né? Então tá, conta o que tem de diferente do outro terminal desse. No outro, toda essa integração com o hub de startups que tem que a gente viu no primeiro terminal público de Ashdod, no terminal de HCT. Hadaron Container Terminal. Isso. Foi inclusive, não só não existe, como foi meio que menosprezado. Quando questionado, a gente escutou coisa como, não, ali a gente deixa eles ali, mas aqui a gente prefere pegar as empresas já estabelecida, nada de Mas aí ficou claro que ele já tinha visto que a inovação está a cargo do governo. É isso, exatamente. Porque assim, lá, de novo, só para contextualizar, a primeira visita foi no terminal, no porto público. Do ladinho está o porto, a primeira área de concessão que eles privatizaram lá. Sim. E na visita no porto público eles ficavam, ali está o nosso concorrente, ali está o nosso concorrente. Na maquete aparece os caras. No mole eles aumentaram um pouquinho para dar abrigo ao mar aberto para o terminal privado. E eles ali também agora é 17 metros de calado. Então você vê a preocupação do governo em termos de competição com o vizinho, que é uma concessão privada. Então o governo estava preocupado em ser eficiente. E o terminal, depois a gente saiu, foi no terminal privado, que é um terminal da TIL, da TIL, Messê. E aí lá, assim, no terminal público tinha um museu, então essa entra a história do museu, a estrutura, o prédio. Governos em outros lugares de fora do Brasil tem quando a gente fala desse cunho, preocupação social, mostrar, divulgar, mais do que o capitalismo puro. Né? E aí quando a gente fala em terminar um capitalismo puro, a salinha que receberam neste auditório é muito mais simples, porque ele é o meu terminal. Meu negócio, meu core business aqui dinheiro. Não é a visita. Movimentar container. Claro. E não tem quem está certo e quem está errado. São duas realidades e elas têm que coexistir. E quando foi perguntado, aí a gente entra na sala de operações, o CCO deles lá, onde estão os planners, onde está acontecendo a operação, vai ter imagem. Aí a gente vê que ali eles usam, onde estava se desenvolvendo e testando no público, lá, essa é a salinha de recepção, lá no terminal da MSC. Mas, recebido pelo superintendente, o cara é o CEO do terminal, o cara é o top da operação que manda no terminal. Terminal novo,
um greenfield de pouco tempo. Estão começando a operar agora, tem berço que está em construção ainda. Aí a sala de operação. A sala de operações, onde tem os planners, onde eles planejam a movimentação, acompanham O tamanho da movimentações. tela, rapaz, olha isso. Nunca vi um monitor desse tamanho. É o do Wilson Pazes. Mas isso a gente tem terminais que isso tem. Isso a gente tem. O CCO da Santos Brasil é assim, é igualzinho. Mas O painelzão lá de indicadores. Isso não está muito longe, na Aí, verdade. foi nessa A conversa sequência mesmo. que está, né? Naquela conversa. Foi nessa conversa que a gente perguntou como que é a relação de vocês com o Hub de Startup e tal. Aí ele brincou, ele falou, não, aqui é pros adultos, né? Ele falou, Olha, a gente só consome inovação. Agora a gente está vendo aí, a gente entrou numa sala que esse é o videogame. onde eles fazem a operação remota do guindaste de cais. Né? Então a gente está vendo um Portão. operador. Tem mais botão do que na cabine. Pedal, tem 5 pedais ali. O pezinho vira ali, ó. Então um pedal, tem mais uns. Tem 5. Isso ele tá operando de verdade o portão, Você tá não é um vendo- simulador. Não, você está vendo câmeras de operação real lá. Ele tá operando remotamente, a gente está dentro de uma sala no prédio administrativo aí. E ele está operando remotamente o guindaste que está lá no cais trabalhando de verdade. Ali não pode entrar pessoas embaixo desse A guindaste. gente foi perto. Ah, tá. Deve ter cena aí também. Deve ter. Tem, daqui a pouco tem. E a gente Esse terminal aí. tem essa cerca. Os terminais que tem automação, né? Que São tem- cercados, assim. Eles são cercados e não pode. Pra não ter quando um eles Zé estão Ruela operando, que passa embaixo do negócio. Isso não pode, nem pode. não pode passar pessoas dentro da área que opera sozinho, né? Ó, tá pelo meio da grade aí, mas Olha. tá vendo? Então, o Max é a mente por trás dessa visita técnica que trouxe a gente para conhecer a operação portuária aqui em Israel e trouxe a gente para uma sala de controle de um terminal automatizado. O que a gente viu aí? É o mundo atual, é o mundo disruptivo da tecnologia chegando não só no mundo de um modo geral, mas também batendo a porta aqui do nosso país, do Brasil, né? A gente está em Israel, mas a gente sabe que isso vai chegar em breve nas operações e a gente precisa se preparar para isso, né? O setor precisa se preparar, capacitar, treinar, porque as pessoas agora saem lá da beira do cais, naquele trabalho braçal, embaixo de sol, para vir para um ambiente completamente nobre, né? Um ar-condicionado operando remotamente, parece uma cadeira de videogame, um transtainer de aproximadamente 8 milhões de dólares, tirando o container de navio e colocando no pátio. É impressionante. Esse é o mundo atual que as pessoas precisam se preparar para isso. E o mais legal de tudo, Ricardo, ganhando mais. Só é ruim quando tu traz 40 curiosos para ficar aqui, para ficar atrás dos caras, que os caras trabalhando. É isso aí. Mas esse é o nosso trabalho, muito legal, a gente está muito feliz com aquilo que a gente está desenvolvendo e principalmente tendo vocês aqui com a gente que são feras em tecnologia. Legal, estamos vendo o futuro aqui, vai ser o futuro do Brasil aí, se Deus quiser. Fazendo história, sempre. Muito legal. E ali em cima a bandeirinha de Israel? Tem bandeira de Israel para todo lado lá. São bem patriotas. E fuzil também para todo lado. E a bandeira gay, que tava tendo a primeira parada gay Em Jerusalém. E aí tava com medo de ser apedrejado. Sim. Porque Não, teve uma hora que eu entrei num shopping para ir no banheiro e aí no banheiro, né? Na hora de entrar no shopping tinha um detector de metal assim, tinha 2 sujeitos com fuzil assim na frente. Fuzil mesmo. É super normal, né? Eles andarem. De sniper, fuzil mesmo. Fuzil mesmo, com a bandoleira pendurada. Aí eu, na hora que eu fui entrar, e tava meio bloqueada a Dá até passagem um medo. Não tá devendo nada, mas dá um medo. Dá uma tela azul. E aí eu falei, caramba, aí agora eu vou ali, vou aqui. E aí o cara assim, você tá armado? Eu falei, não. Aí ele, então pode passar. Ele abriu e eu passei. Eu falei, caramba, é só isso? Tá bom, né? Simples então tá bom, assim. né? Aí eu entrei. Aí eu fui no banheiro. E aí eu tava no banheiro, tava ali no mictório. E aí eu escutei um barulho e quando eu viro pro lado, tinha um rapaz de chinelo, bermuda, fuzil pendurado com a bandoleira aqui, lavando a mão no banheiro, assim, né? Eu olhei e falei, caraca, mano. Eu li isso. Como lá tá todo mundo armado pela rua, eu pensei, acho que é normal, Sim. né? Mas se fosse outro lugar, eu falei, o cara que veio aqui no shopping vai matar todo mundo, né? Não, mas eu vi que é super normal, né? Porque eles, acho que dos 18 aos 22 anos, todos eles têm que servir o exército, Menos né? os ortodoxos. Menos os Eles se ortodoxos. negam, né? Eles negam se não, tem o chamam- direito. Não, eles protegem o país rezando. Isso. Essa é a justificativa Essa é a- formal. E aí tem Os homens rola são- uma treta ali. Os homens são 3 anos, 2 anos e 8 Quem meses. trabalha é a mulher.
Eu quase me converti. Não, mas percebi onde eles moravam, é melhor não, né? É melhor não. Uma favela, um cortiço, nossa, Jura? dos ortodoxos lá. Caramba. Mas isso aí é assunto. Esse é assunto para Mas outro canal. eu vi que depois eles, depois que serve o exército, eles saem do exército com porte de arma. Por isso que vários andam armados normalmente. A assim. gente chegou a conversar com alguns israelenses perguntando curiosidade, né? Pelo subjetivo curiosidade, parece que o porte de arma lá é meio, tranquilo. meio liberado. Homens e assim. mulheres. Tanto Homens e para mulheres. homens quanto As mulheres também são o exército obrigatório. 2 Sim, anos. sim. E é assim, é um lugar que você se sente muito seguro nele. E só que na porta dos hotéis, todos os hotéis têm segurança armada, né? Às vezes uma menininha, né? Uma pequenininha ali com um trabuco aqui, parece a arma do Taco Berry aqui. Uma pistola Magnum prateada. Tá, Se sente dentro de um jogo de E videogame. você pensa, pô, caramba, Taco será que Berry, tem eu muito... gosto do Taco Berry. Pô, ia no joelho dela, assim, uma pistola. A menina era pequenininha. Juro. Caraca. E aí você pergunta, pô, mas será que é seguro aqui mesmo, né? Mas assim, toda essa preocupação, eu não tomei nenhum. Não ouvi também nenhum tiro. Vocês não ouviram nada Às vezes que eu fui pro Rio, eu ouvi. Todas. E abrigo em todos os lugares. Todos. Tem abrigo antiaéreo. Todos. Não, de tudo. De bombardeio. Porque você percebe que essa preocupação de segurança deles não é com crime, é com atentado terrorista. Mas dentro do terminal, no pátio, você está andando no pátio assim, aí você vê um caixote de concreto. O que é isso que shelter? É o tipo, você entra, tem parece um caracol assim, você entrar, você fica ali dentro. Pra sobrevivência em caso de ataque. Sirene em tudo quanto é lugar, telhado de qualquer construção, aquela sirene para todos os lados, igual de desenho animado, sabe? Assim, antiaéreo, de aviso de ataque. E vocês não chegaram a ouvir nada sobre exercício militar? Não. Assim, longe, porque volta e meia rola, não. Mas pelo menos no período que a gente estava lá. Ainda bem. A gente ficou em Tel Aviv, a gente ficou numa região bem legal em Tel Aviv. Uma região praiana, né? Da hora, praia. Muito legal, praia bonita. E assim, a gente muito movimentada. Tava calor? Tava calor. E lá bem acho que é usada. calor o ano inteiro. Deserto não é. Mas E é uma 6 praia da bem manhã, equipada, assim, muita gente praticando atividade física quase que o dia inteiro. Futevôlei, vôlei, surf, o tempo todo. Dia de semana normal, como se Dia de fosse. semana, normal. É Muito engraçado legal. o dia da semana, porque o sábado lá, o sabá é o sábado. O sábado deles é o domingo. Sim, É o nosso sim. domingo. Então, na sexta, e eles contam os dias igual a gente. É segunda, terça, quarta, não sei, é outro nome, né? Mas é o domingo é o primeiro dia, segunda-feira é o segundo dia, terça-feira é o terceiro dia, até o sexto dia. Domingo é e tipo a nossa segunda-feira. E o sábado é o sabá. Que é o que eles param. Shabá. Deus descansou lá no sétimo dia. O Sim. sétimo dia é o sabá. Então, E eles não fazem nada. então o nesse domingo dia. é a segunda deles. Domingo eles trabalham, dia normal. Só que no sábado e na sexta já também não. A partir alguns do não pôr do trabalham. sol. E na quinta-feira de noite já é o sexto. É a quinta-noite, é o quinto lá deles, né? Então é lotado quando você vai embora. Não, Aí tem essa piada. eles não trabalham, mas também não deixam os outros trabalhar, né? Porque para tudo. Tem umas proibições religiosas lá curiosas, né? Como, por exemplo, não pode cortar o cabelo da lateral aqui, por isso que os ortodoxos só tem cabelo lá, só tem uma Ainda bem, né? trancinha Porque aqui. Né? ninguém fica careca aqui, né? Queria que fosse aqui, ó. Não pode cortar o fio bonito aqui. E aí também, para eles, Deus proíbe de usar máquina no sábado, né? E assim, não sei que máquina que tinha lá 4 mil anos atrás, mas o elevador fica desligado. Então Eles não dão um pode... xalalá em Deus. Tem um jeitinho pra... O elevador... A pedalada. Eles desligam todos os elevadores do hotel, fica só um funcionando. E funciona ele bem devagarzinho, assim, pra Deus não ver que a máquina tá operando. O elevador vai devagarzinho. E ele para sozinho, os botões não funcionam. não ele adianta. para todos os andares. Aí, Ele é programado pra ficar você não parando. operar. E o terminal fecha. O terminal fecha. Fecha? Tudo? Eu queria saber como que é a UTI de um hospital lá, se a máquina também para. Pessoa ligada nas máquinas. Não, agora não. Mas deixa programado, né? Então, Mas aí o cara tem um perigo. Programando na sexta-feira, no sábado mudou o quadro clínico da pessoa lá. Tem que fazer uma regulagem na máquina aqui. É melhor não. Mas eles comentaram que não é todos não são todos os terminais, né? Em Haifa eles comentaram que Haifa abre, né? Então tem algumas regiões que são mais ortodoxas, outras que são menos, mais conservadoras. O McDonald's não mistura carne com leite, Sim, não tem sim. queijo. Mas se você pagar, tem. Aí tem um jeitinho. Aham. Se você Porque pagar, aí. o
oficialmente, não é por baixo da mesa, Sim, não. sim. Você fazia, não pode comer carne com queijo. Pô, não pode, na foto nem tem. Pô, não tem carne com queijo, olha lá, mas quer que coloque? Custa mais não sei quantos. Sim. É, porque aí quem vai pagar são pessoas que não são da religião, que não estão nem aí pra essa regra, né? Aí vai pagar e vai... Mas todo mundo... Não, parece que todo mundo misturado. alguns deles... Escapam. É o livre-arbítrio, né, que chama. É como aqui, assim, as religiões daqui... Tá na regra, mas... Algumas pessoas seguem muito à risca, outras menos, né? Lá não é diferente. Sim, é o livre-arbítrio, né? E tudo isso é uma questão de interpretação do que está escrito, né, nos livros sagrados deles, né? Porque tem religião que interpreta de uma forma, tem religião que interpreta de outra, né? Esse negócio da máquina e tal, tipo, parece que da religião é pra você não trabalhar, porque o dia é separado para você ficar descansando, rezando, estudando sobre Deus, etc. Um dia espiritual, né? Aí vai lá e programa as máquinas para elas trabalharem. É igual essa interpretação. Sexta-feira Santa, que é a penitência, não pode comer carne, né? Isso, É como uma penitência. Aí o cara faz um puta de um banquete de peixe. Come melhor do que os dias normais. Mas aí no dia seguinte é churrasco. Pois é. Mas também. Aí vocês viram esse negócio de portainers remotos, que o cara só portainer ou tinha... Nunca tinha visto. Esse foi aquela salinha ali, o vídeo que apareceu ali, foi sensacional. Porque aqui tem simuladores, né? Lá eles estavam fazendo na real. Eu já subi em STS, já subi em RTG, eu já vi a operação de dentro da cabine e tal, né? É legal. E assim, o bacana da operação remota é porque é muito insalubre a operação real, né? No STS ele é alto pra caramba, né? Mesmo no RTG, venta pra caramba, na beira do cais, né? É um pouco assustador, né? Em termos de altura não pode trabalhar com isso, não. Não pode. Não. Então, na operação remota, a pessoa fica num ambiente controlado. Agora atenção os cagões de medo de perder emprego. Quando a gente fala de automação. Verdade. Vai substituir as pessoas. Automação, que tal? O pessoal fala, não, vou colocar... vou automatizar operação remota de RTG, de portainer, que aí um cara consegue operar 2, 3, 7, eu já vi um monte de número mágico. Todas as vezes que a gente foi, e essa se inclui num terminal que tinha uma operação remota de um equipamento de grande porte, lá em Rotterdam, a gente perguntou quantos caras tem para cada RTG, que a gente viu do RTG lá. Não, 2. Dois em vez de um. O operador e o Shadow, que ele chamava lá. O Sombra. E se você olhar as imagens lá, tinha uns 3. Em algumas situações tinham 3. 3 caras. Porque é tudo novidade ali, tudo. Mas aí falar, o cara pode dar um switch, que logicamente poderia dar um switch. Eu até acho que não consegue, porque ali tava como se fosse um cockpit. Explica pra leiga o que é o switch. É uma troca. Você trocar de... Tipo assim, eu tenho um videogame, tô com um controle aqui, tô controlando... Você é uma máquina, tô te controlando. Um unidade, aí você troca com o outro, aperta o botão, agora eu quero controlar o outro. Aí com o mesmo controle, com a mesma cadeira, eu tô controlando o outro guindaste. Aí eu volto pra esse. Porque como é remoto, é um computador. O caminhão daquele que tá demorando pra chegar, eu venho pra cá e começo a operar esse. Mas pelo que a gente viu ali, fisicamente, os layouts, me pareceu que eles eram muito vinculados a um equipamento. O cockpit ali remoto estava muito vinculado ao guindaste. E a gente encheu o saco dos operadores, coitado. E era muita gente. Muita gente trabalhando e a produtividade também baixa. Então, aquele sonho do... É o caminho natural. Sim. Você ir para a automação de equipamento de grande porte. Mas... aqui no Brasil a gente tem essa mentalidade de gastei meu dinheiro e baixou a produtividade. A curva da inovação. Não mede aquelas coisas que são mais intangíveis, que é a segurança da operação, que é o desenvolvimento tecnológico, né, que é a qualidade das movimentações que você tem e tal. Então, e até um princípio da segurança do trabalho de você tentar eliminar o risco, né? Então, ao invés de você deixar o cara lá em cima a 30 metros de altura, tu vai tentar trazer a operação para um lugar mais seguro. Todo mundo na circulação também. Sim. Se tem equipamento de grande porte, quem está andando embaixo já não anda mais. Então, já por tabela, você expande a segurança não só para o operador, de todo mundo. Sim. Ou seja, não vai roubar emprego de ninguém, pelo contrário, vai precisar de pessoas capacitadas. Nunca rouba. E principalmente na área de TI, né? No máximo troca emprego. Né? Mas o próprio operador, ele porque ninguém sabe operar aquilo ali, só o cara, só ele. Na pior das hipóteses, você substitui alguns papéis, alguns cargos que são cargos com salário menor, por outros com salário maior. Então, promovendo
a qualificação das pessoas, você só melhora. A tecnologia sempre ajuda a gente a produzir mais com menos. Otimizar então, o recurso. Né? Cabe aos envolvidos ali trabalharem para promover a qualificação, a requalificação do pessoal. E falando em qualificação, vocês viram, falaram alguma coisa sobre parceria com universidades lá, alguma coisa integrada ou não chegaram a abordar esse ponto? Comentaram, mas a gente não chegou a visitar nenhuma instituição de ensino, mas comentaram que eles estão envolvidos. No ano passado, quando a gente foi para Rotterdam, a gente visitou um centro de treinamento, tipo um Senai, de Porto. Do Porto. Olha. É marítimo, né? E tipo um prédio igual o Eurovisa ali, um senhor prédio, bonito. O espaço, não é um puxadinho não, a sede que foi construído para ser aquilo. Que legal. E também no ano passado começou-se uma conversa numa parceria com esse centro de desenvolvimento. Porque se precisa de pessoas qualificadas, precisa ajudar, né? A qualificar, né? Então, beleza. E aí, o quarto dia, Jerusalém. Visitar Não, mas a gente também ainda foi no Mobileye. Não, mas Jerusalém. É o quarto dia. Jerusalém. É o primeiro dia de Jerusalém. Isso, Fabricação de veículos autônomos, é isso? Isso. Outra empresa como a Inovis, mas esses com veículos autônomos. Era da Intel. A Intel comprou essa empresa. Isso. A Intel está na frente. Esse bairro aí é o bairro Tech lá de Jerusalém. Estava na parte nova. Sei. E a Intel é o maior empregador de Jerusalém. De Israel. O maior empregador de Israel é a Intel. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Global da Intel é lá em Jerusalém. Caraca. Então, você vê, a maior empresa de semicondutores, né? Então assim... tem a sua maior base de desenvolvimento tecnológico em Israel. A universidade está ali. A gente não viu ali na agenda, mas está ali. Estava ali. Com certeza. Formando. Então, a Intel se instala lá justamente para isso. Desenvolvimento. Não é produção, é pesquisa e desenvolvimento. Sim. Baita no prédio. Da hora. E lá tem uma autoridade de inovação de Israel? Isso. Igual tem tipo o governo. O governo tem autoridade de inovação. Do governo. Que cuida. É um prédio também. É quem centraliza essas startups. Essas articulações. É quem decide para quem vai o dinheiro. Isso. Aí uma das perguntas que eu fiz pro cara, acho que não sei se tem, você fez imagem, não sei se tem imagem. Uma das perguntas que eu fiz pro cara foi: como que vocês decidem? Não, a gente não decide, a gente não dá dinheiro para ninguém. Tem que estar pronto, tem que estar. Já era no nível de maturidade mais elevado. Já era. Para quem já tinha cliente, quem já tinha... Aí eles metiam... Já tem um protótipo que a... E a gente está falando de milhões de dólares. É muito. O orçamento deles, lembra que eles tinham de inovação? O cara comentou lá, era um absurdo. Eles usam a moeda deles é shekel. Mas aí tudo lá é em dólar? Eles falam em dólar? Não, eles... shekel. A gente comentou, a apresentação deles estava global, né? Tá. Estava em inglês, eles mostraram em dólar. Acho que era 50 milhões de dólares que eles tinham anual para inovação. 50 milhões. Da hora. Dá. E assim, tem uma coisa, e aí é uma visão minha, né? Eles enfatizam bastante um negócio que eles chamam de cultura do fracasso. Né? Não, esse ponto é bom. Fala alto aí. Cultura do fracasso. A cultura do fracasso, né? Que eu não gosto muito do termo fracasso, né? É uma coisa muito ruim, né? Que é, assim, você gasta dinheiro com alguma coisa, ela não dá certo. Eles falam, a gente tem que aceitar a cultura do fracasso para poder continuar investindo em inovação, porque só 2%, a taxa de sucesso deles é 2%. Né? Nossa. Não é 4%. Ele fala que no mundo é 2%, o deles é 4%. É muito pequeno, né? Muito pouco, né? De sucesso é isso. Então o fracasso é 96, 98. E aí, eu acho que você tem que buscar um equilíbrio maior, né? Assim, a metodologia científica, ela permite a experimentação, não é um fracasso. Experimentar não é um fracasso. Você testar alguma coisa. Parte do processo, né? Você investir para experimentar a viabilidade de alguma coisa, você não precisa chamar isso de fracasso, né? Desde que seja controlado, né? Mas é interessante essa cultura deles, porque quase todos os lugares que a gente visitou mencionaram essa cultura do fracasso, né? A gente cultiva a cultura é engraçado, né? A gente aqui tem a cultura do fracasso, né? Porque a gente sabe que você tem no sentido de eles não terem medo de testar várias vezes, que faz parte do processo, errar várias vezes para acertar algumas, né? A inovação está vinculada a isso, é uma experimentação. A gente não está entrando no mérito se gastou dinheiro ou não. Sim. Falando dinheiro físico, né? Financeiro, econômico, assim, o tempo, o esforço se gasta.
Só que no Brasil, aí todo mundo tava lá, inovação. As empresas no Brasil todas, Porto, então todas querem, estão com esse foco de inovação, só que ninguém tem a maturidade do fracasso. Exato. As pessoas que experimentam algum tipo de projeto, vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Na primeira coisa que der errada, já abandona. Acha que um projeto falhou. Porra, meu, não é assim. Não existe, não começa um projeto no sentido de tentar coisas novas, sabendo que você vai, por aqui não vai, por aqui não vai, por aqui não vai. Pode ser que até que chegue num ponto assim, cara, pra mim não dá mais. Eu preciso de um parceiro para continuar nesse caminho. Ou pivotar. Falar, pô, isso aqui não deu, isso aqui não deu, isso aqui não deu. Caraca, numa das tentativas me abriu... Deu outra ideia. Deu outro insight, uma outra coisa, que normalmente acontece. Normalmente as grandes invenções não foram pensadas para ser aquilo. A grande invenção. Ela nem foi pensada para ser nada. Foi a necessidade que foi surgindo, ou eu estava com uma missão aqui, era um passo para resolver isso, cara. Acabou resolvendo outra coisa. Aí isso explode. Tipo a história do post-it, né? De várias coisas. Várias coisas do e-mail, do Hotmail, a história de um monte de remédio assim. O cara tá pesquisando alguma coisa lá. Viagra foi assim. A penicilina. Bagulho de cabelo, de careca é assim. Um monte. O minoxidil. Cara, um monte de remédio. Você vai fazer uma pesquisa porque são setores, a gente começa a ver, são setores que investem em pesquisa e desenvolvimento. Aí você vê que descobriu isso por acaso. Não é por acaso, faz parte Exatamente. do processo. Quando Não você existe testa eureka. uma hipótese, isso faz parte da metodologia científica. Sempre que você testa uma hipótese, ela pode se mostrar verdadeira, falsa, ou pode mostrar uma vertente para outra hipótese. Exatamente. Né? Então a experimentação faz parte do processo É o princípio da inovação, né? Você até comentou isso no podcast, no episódio, você falou, a pessoa que quer o resultado imediato, exatamente conforme esperado, faltou na aula de inovação. Não é inovação. Porque não vai ser imediato e provavelmente vai falhar no começo, né? Eu quero fazer um projeto de inovação. Escreve ele no começo aí. Pois é. Bom, aí então fechou a parte profissional, vocês foram para a parte turística, conhecer a Via Dolorosa. É isso? Isso. Como é que foi a Via Dolorosa? Doeu? Não. Você fez uma pergunta pro ateu, Eu não sou religioso, assim, então... Mas é onde tem o Muro das Lamentações, passou pelo Muro das Lamentações, vê umas coisas diferentes, o pessoal rezando Coisa ali. diferente. Os judeus, eles param em frente ao Muro das Lamentações, que não pode... As judias não... Judia, né? Não pode, separa, né? Homens de pode, mulheres. É outro ponto do xalalá. Só que tava tendo bar mitzvah. Isso. E aí, uns três. Isso, uns três, É o batizado. Aham. É um menino de 13 anos. Sim, lá. sim, E sim. aí as mulheres não podiam entrar. Então o que Tem um elas muro, faziam? Elas tem um ficavam muro. penduradas assim no muro, Não, assim, tem um jogando muro, confete. tem um assim. muro, eles fazem a festa o muro aqui. Eles põem uma mesa aqui do lado da festa, é aqui os homens desse lado, as mulheres do outro, as molecatetas já do outro lado assim, já se pendura, deve ter cadeira, alguma coisa, com o muro na barriga. Todas as mulheres assim participando da festa, elas do lado das mulheres, Do muro. Do muro, do com muro. aqueles fogos de papelzinho, sabe? confete. Que sai confete. Comemorando E também. um somzão DJ e cara tirando foto, filme, uma zona. Ao mesmo tempo que tinha os ortodoxos rezando, Isso, fica os ortodoxos assim, eles ó. ficam batendo a cabeça do muro assim. E aí, todo mundo de roupa novinha, igualzinho o nosso batizado, sabe? O batizado brasileiro, católico, que ninguém vai pra igreja. só Faz vai a festa em casa. Só vai nos... Como que é o... Não, tem o nome lá dos... Mêsversário? Não, aniversário, batizado, Catequese? casamento. Não, esses estágios aí. Sim. O batizado, o casamento. sacramentos. Os sacramentos. Aham. Nos sacramentos, aí põe a roupa bonita, vai pra Sim. igreja, fala, eu preciso voltar, toma aquele esporro do padre. Tem que ter. Sim. Aí aquela historinha toda, aí todo mundo vai pra igreja bonitinho, porque é uma festa, é uma Sim. celebração. E lá a mesma coisa, tinha esse pessoal e assim, do lado. Tinha o muro grandão assim, um cantinho assim, perto, os caras lá rezando assim, meio que parece que tá em transe. Sim, Ah, sim. Caraca, meu, parece que tá em transe. E Você muitas sente- vezes com um livrinho, né? Recitando alguma coisa. Não, cada um ainda perguntou se a reza era fixa. Ele estava em transe. Se era uma sim. reza fixa. Não, eles ficam lá, cada um. Meu, É muito diferente, né? Muito louco. Muito louco. E isso impacta nos negócios, porque essa parte da religião, eles têm coisas que eles não fazem de jeito nenhum, tem coisas que eles, igual, separa o dia, né? Mas esse ortodoxo, pelo que a gente viu lá, os israelenses que a gente conversou, os ortodoxos têm um conflito interno mesmo lá, porque eles, como a gente comentou, é muito pensamento, o país é um país inovador, um país moderno, jovem, na praia, Tel Aviv, jovem, país, parece Santos.
E aí tem um pessoal lá que o homem não trabalha, as crianças já nasceram, assim, você não vai trabalhar, o que o homem faz? Lê o Torá, que é a Bíblia deles lá, eles lêem o Torá a vida inteira. Ele nasceu para estudar a religião e mais nada, não sabe matemática, não sabe geografia, não sabe nada de nada. O cara é um religioso. Os meninos também, os homens. As meninas vão trabalhar. Aonde? Em qualquer lugar, tudo. Elas vivem. Comércio, E aí o homem coisa. cuida da casa, a casa é aquela zona lá, é cortiço mesmo. Nossa. O bairro deles lá é um cortiço. A VCB, se tiver ali, malandro, fecha tudo. É tudo fio pendurado. Sabe gato, aqueles postes de gato de favela, assim, que tem 300 mil quilos de fio pendurado, sabe? Rapaz, se der um assim. curto já era. Tudo assim. Feio. E aí, eles não servem exército, eles não trabalham. Tem um monte de coisa que eles não fazem. E os judeus, vai falar normais, mas Mais moderninhos? mais modernos. não ortodoxos, não tão ultra ortodoxos, eles não concordam com isso. Falam, porra, o cara não faz nada. Nem o exército, aí os caras falam, pô, nem o exército. E eles até brincavam, mas eles alegam que eles estão protegendo o país rezando. Falei, então quando o míssil estiver vindo, você reza aí, viu? O míssil dá falhar, né? Dá uma gasopada. Ainda bem que tem um pouquinho de cada um, né? Porque aí um protege... Não, mas acho que jeito... 11% da população é ortodoxa. É 11? 11%. Olha, até que é bastante. É, Né? bastante. Bastante. Tá bem. E aí, depois da Via Dolorosa, jantar de encerramento? Foi toda a missão? A gente foi toda a galera? A gente foi parecia era um castelo, né? Pô, foi um lugar bem legal lá. Uau! E aí lá no alto e tal, mas acho que nem deixei imagem. Nem tem imagens. Não tem imagem. Uhum. Aí a gente foi um jantar de confraternização já, né? Foi legal. Bem legal. Já tava toda... Sim. E o pôr do sol deles lá é um horário parecido com o nosso? Ou é tipo, o sol se põe 10 da noite? É um pouco mais tarde, né? Era um pouco mais tarde. Mas não era absurdo igual o horário de verão na Europa. Né? Na Europa é 9h30, tá claro. Muito louco, né? 10 tá, já se pôs, mas tá aquele... Mas não era assim. Sim. Pelo menos nessa época do ano. Show. Gente, deixa eu fazer uma última pergunta antes que eu esqueça. O mundo tá aí na onda do negócio do ESG. O que eles falaram lá sobre coisa de sustentabilidade? Porque eu quero saber. Das máquinas elétricas. Isso. Conta pra nós. O que vocês ouviram falar das preocupações com o meio ambiente? Lá eles comentaram... Eu nem lembro onde que a gente passou. Também nem interessa, porque vai denegrir. Tinham várias máquinas elétricas e eles... Não, nossa, o que é elétrico aqui? Para não usar combustível. Isso, emissão zero de CO2 tal, carbono. E aí eu te pergunto, qual que é a matriz energética da onde vem a Israel? energia? Já que eles falam que Israel é uma ilha, não tem relação com nenhum país que está ali em volta, só se chega e sai pelo mar ou pelo ar. Aí eles adivinham qual que é a principal fonte energética do país? Qual é? Carvão. Aí. É que tá queimando ali longe, eu não tô vendo a fumaça, então aqui. Jura? Não. Então, essa é que a gente, toda vez que toca nesse assunto, a gente pergunta se o ESG é de verdade. Ou se é aquele... Ou se é só a pra casquinha, marketing. né? Se é só a casquinha. Se é só a cara. A máscara. Caraca. E aí é tudo carvão, mas eles não falaram de iniciativas futuras e tal. Ficou mais... É difícil, porque é um país... Assim, ó, é um país mais restrito, né? Eles não tem... A esmagadora maioria das soluções que a gente viu eram soluções de cibersegurança. Acho que em função de todos os conflitos que eles possuem e tal. Então, era uma concorrência danada lá de eles importam madeira, tronco. Tronco, sabe o que importa? Tronco de árvore. Ele tava descarregando nesse mesmo porto que tava lá, passageiro, porque carvão, lá não tem floresta. Tem nada. Não nasce nada, tem pedra. Eles devem exportar pedra. Tem pedra pra caramba. Mas muito louco. Aí é muito diferente. A gente, aí a gente vê a riqueza que a gente tem aqui internamente. A gente é autossuficiente de quase tudo. Coisa básica, primária, assim, primitiva, tudo. Nós somos a fazenda do mundo, né? Tudo. E lá os caras não têm madeira para fazer uma obra, para fazer um escoramento de alguma coisa. Muito louco, muito legal. Muito bem, então estamos aí encerrando o nosso episódio especial, né? Nosso vídeo especial sobre a missão Israel-Brasil. Faz fechamento aí, o que tu aprendeu? Não é? O que você trouxe de lá? O que você trouxe de lá? O que você vai aplicar? Eu trouxe uma água benta lá que a minha mãe pediu. Do Rio Jordão. Do Rio Jordão. Trouxe na bagagem uma pedrinha. Não, a gente tava... Nas costas? Nas costas? Água benta. E a lama do mar? A gente não foi. Eu não consegui entrar no mar. Não, mas nem no mar, nem a lama do Mar Morto lá. A gente não foi. Um tratamento de pele.
Assim, a gente estava com uma delegação cheia de autoridade executiva, não só do Porto de Santos, mas do Brasil. E foi uma experiência muito bacana porque a gente ficou junto a viagem inteira e trocou muitas informações, conversou bastante a respeito. Networking. E já voltamos com algumas iniciativas de desenvolver algumas ações locais aqui, com base nas coisas que a gente aprendeu lá. Então a gente... Uma vez que você tem autoridades e executivos de grandes empresas vendo uma região que investiu, que apostou e investiu em inovação e obteve resultado positivo, é um incentivo para a gente fazer a mesma coisa aqui. Então, mas já fizeram coisas já. Então, já saiu de lá com algumas coisas. Não, mais do que ele está falando. Já está formado um núcleo, não nem deram nome ainda, ele chamou de embaixada, chamou de... Tem um núcleo, são 3 pessoas, que é o Maxwell, lá da Tribuna, o Mauro Samarco, da Associação Comercial de Santos, e o Ricardo. Eles estão formando os 3, estão encabeçando, eles que têm a missão de dizer quais são os próximos passos, de estar em contato com as empresas lá, o que pode aplicar aqui, o que não pode aplicar aqui, o que cada um dos executivos dos terminais que estavam aqui, o que eles pretendem fazer. Então, essa provocação, a batata... Que legal, vamos cobrar o Ricardo agora. Então, show. Foram tomadas decisões, os acordos são facilitadores na hora de uma empresa prestar um serviço ou fazer uma viagem. Então, foram dados passos e acho que o pessoal entendeu que a cultura da inovação é muito mais do que um projeto que não dá certo da primeira. E que o ciclo, a primeira girada da inovação leva tempo, leva experimentação, às vezes gasta dinheiro, só que o que se colhe depois que a máquina está girando é infinitamente maior. Aqui depois que está girando é fácil, porque você pega uma empresa bilionária, aí todo mundo quer fazer aporte, unicórnio, alguma coisa, aí paga tudo, aí paga todas as outras, paga todos os erros, aí não tem problema. Mas até chegar na primeira. O ponto é o primeiro giro. Essa curva, né, de aprendizado, até chegar ali no momento que dá resultado, ainda tem que comer muito capim. Exatamente. Muito bem, galera. Então, eu queria agradecer aí o tempo de vocês por compartilhar com a gente. Se você gostou deste episódio, deste vídeo especial, deixa o seu like para ajudar a gente a fazer essa informação chegar a mais pessoas. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer no Porto a partir disso. Será que em breve a gente vai ter a galera operando Portainer por joystick? Será que a gente vai chegar nessa realidade parecida, não? Ou pela... Ou na telepatia. Aí, ó. À frente, né? Tem que ou mandar o chat GPT. Eu ia falar isso, chat GPT, essa lista de container aqui vai desembarcar no próximo porto. Por favor, posicione. Posicione. Descarrega, carrega, né? Trabalha aí pra mim enquanto eu tô na praia com água de coco. Fechou, galera? Fechou. Muito obrigada. Leheim. Shalom. Até a próxima. Valeu. Tchau.